Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui com mais um vídeo pelo nosso canal do ITEC, o Instituto Teológico Eliakim Cordeiro, amém? Esse vídeo, como prometido, é para falar sobre esse escrito de Martim Lutero, que é intitulado Dos Judeus e Suas Mentiras, amém? Porque muito se tem falado que no seu escrito e nesse tempo da sua vida, que foi o final da sua vida, ele perseguiu os judeus. Amém? Então nós temos que ponderar um pouco para vermos o que de fato ele estava falando. Então nós não vamos levar em consideração os ditos atuais, dizendo que uma face de Martim Lutero foi deixada de lado enquanto se promulgou ou enquanto se absorveu uma das suas faces, que foi somente a face voltada para a reforma protestante. Amém? Lembrando que o nosso canal aqui é um canal que nós procuramos a fundo os fatos históricos, as narrativas históricas que compõem como de fato é a história em si. Então nós não fazemos absorção de qualquer conteúdo ou de qualquer coisa relacionada a não ser a própria história. Então vamos começar fazendo uma breve leitura do seu próprio comentário, amém? Pela boca e pelo escrito, pelos pensamentos de Martim Lutero, amém? Nada melhor do que começar dessa forma. O doutor Martim Lutero, ele começa a sua escrita assim: havia-me proposto de não mais escrever sobre ou contra os judeus, mas como soube que estes infelizes não param com as tentativas de aliciar a nós cristãos para o seu campo, resolvi publicar este pequeno livro, para figurar como testemunho entre aqueles que resistiram e alertaram os cristãos contra este venenoso propósito dos judeus. Jamais imaginei que um cristão pudesse deixar-se enganar ao ponto de praticar o que os judeus praticam. Mas o demônio é o senhor do mundo que faz o que quer, lá onde não está a palavra de Deus, não só com os fracos, mas também com os fortes. Que Deus nos ajude. Amém. Graça e paz no Senhor, caro Senhor e amigo. Recebi um escrito falando de uma conversa entre um judeu e um cristão, sendo que o judeu atreveu-se a interpretar diferentemente os versos das Escrituras da nossa fé em Cristo e sua mãe Maria, querendo com isto derrubar a nossa crença, pois darei a ele e a todos a minha resposta. E ele diz aqui, não é minha intenção brigar com os judeus, nem aprender com eles como devem ser interpretadas as Escrituras. Já sei a verdade. Muito menos quero converter os judeus, coisa impossível e inútil. Eles sempre nos causaram contrariedades, tornaram-se duros e insensíveis aos castigos. Nem querem livrar-se da maldição de não terem chegado a Deus após 14 séculos, que era o tempo deles. Nós já estamos com 20. Suplicando em vão, castigos corporais seriam inúteis, tanto quanto nossos discursos ou ponderações. Por isso o cristão deve manter-se calmo e não brigar com os judeus, mas quando falar com um deles, dizer somente assim: tu não sabes, judeus, que Jerusalém, vosso reinado, vosso templo e vossos sacerdotes foram destruídos há mais de 1460 anos? A contar deste ano de 1543, fazem precisamente 1469, quase 1500 anos. Portanto, que Vespasiano e Tito destruíram Jerusalém, expulsando vocês, judeus. Deem a eles este ossinho para roer. Essa imensa ira de Deus mostra claramente que eles erram e são injustos. Qualquer criança vê isto.
Deus não podia ser tão severo a ponto de castigar o seu povo tão duramente, sem dar sequer um sinal de advertência, uma palavra de consolo ou predizer o fim do castigo. Quem teria esperanças num Deus assim? Quem o amaria? De onde pode-se concluir que os judeus foram abandonados por Deus, não sendo mais o seu povo, nem ele seu Deus? Vejamos Oséias 1:9. Vós não sois meu povo, como não sou o vosso Deus. Sim, infelizmente eles estão sofrendo e podem questionar como quiserem. A verdade é esta. Se tivessem um mínimo de discernimento e juízo, deveriam pensar assim: meu Senhor, algo está errado conosco. A miséria é grande, duradoura, severa demais. Deus nos esqueceu. Eu mesmo não sou judeu, mas sinceramente não gosto de pensar sobre a ira de Deus contra eles. Pensamento que me assusta e arrepia. Que fará a eterna ira de Deus com os falsos cristãos e ateus no inferno? Pois bem, os judeus podem pensar de Jesus o que quiserem, mas será como diz Lucas em 21, 22 e 23. Quando virem Jerusalém sitiada por um exército, saibam que é vindo o tempo da destruição, pois serão os dias da vingança, haverá grande miséria e ira sobre este povo. Em suma, não discuta muito com os judeus sobre artigos de nossa fé. Eles foram criados e educados no ódio contra o nosso Deus e não há outra esperança de eles algum dia aceitar Cristo como Messias, senão pelo cansaço do sofrimento e do desespero. Por ora é como discutir com eles, além de inútil, para fortalecer nossa fé. Vamos tratar agora da maneira como os judeus, na sua crença, cometem tolices cheias de veneno na interpretação das Escrituras. Se o único judeu for com isso beneficiado, tanto melhor. Porém, não vamos falar com os judeus, mas dos judeus e seus procedimentos para que os alemães os conheçam. Amém? Pensando assim, muita gente diz que esse tratado, esse pequeno esboço, ele foi utilizado pelo nazismo contra os judeus. De fato, isso é um fato histórico acontecido, não somente naquela época do nazismo, mas também através de hoje em dia, onde se profigura tanto o antissemitismo. Isso de fato é corriqueiro e tem acontecido. Mas aqui nós vemos claramente que Martinho Lutero não está falando, ele está falando contra os atos e não contra um povo. Amém? Então eu vou ficar por aqui, porque eu não quero me alongar nesse discurso. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus até os próximos vídeos. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E também se inscrever no canal para me ajudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor e até os próximos vídeos. Amém e graças a Deus.